Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Reunidos mais uma vez nessa terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, para meditarmos a Palavra de Deus e nessa semana o livro de Oséias e de Mateus. Ontem, na passagem de Oséias, Deus nos fez uma proposta de aliança, uma aliança de união, como que fosse um matrimônio, onde é um pacto de fidelidade entre Deus e nós, entre o noivo e a noiva, que é a igreja. Mas hoje, na leitura de hoje, Deus vai reclamar da falta de fidelidade do povo de Deus. Esse povo de Deus que viu tantas maravilhas, tantos prodígios, tantas provas de amor, ainda assim buscava falsos ídolos, falsos deuses, erigia imagens de tudo quanto é tipo. Inclusive para o próprio Deus colocaram ali um bezerro dizendo é Yahvé. E aí Deus se opõe a tudo isso. E hoje ele vem reclamar que ele, continuando fiel, o povo continuava infiel. Vamos então à primeira leitura? Primeira leitura de Oséias, capítulo 8. Semeiam ventos, colherão tempestades. Leitura do profeta Oséias 8, de 4 a 13. Assim fala o Senhor: eles constituíram reis sem minha vontade. Constituíram príncipes sem meu conhecimento. Sua prata e seu ouro serviram para fazer ídolos e para sua perdição. Teu bezerro, ó Samaria, foi jogado ao chão. Minha cólera inflamou-se contra eles. Até quando ficarão sem purificar-se? Esse bezerro provém de Israel. Um artesão fabricou-o. Isso não é um Deus. Será feito em pedaços esse bezerro de Samaria. Agora atenção. Semeiam ventos, colherão tempestades. Se não há espiga, o grão não dará farinha. E mesmo que o dê, estranhos a comerão. Efraim ergueu muitos altares em expiação do pecado, mas seus altares resultaram-lhe em pecado, porque eram altares a outras divindades. Resultaram em pecado. Eu lhes deixei por escrito grande número de preceitos. Está aqui. Grande número de preceitos, mas estes foram considerados coisas que não lhes toca. Gostam de oferecer sacrifícios, imolam carnes e comem, mas o Senhor não os recebe. Antes, o Senhor lembra seus pecados e castiga suas culpas. Eles deverão voltar para o Egito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Voltar para o Egito. Voltar ao estado anterior de escravidão de outros povos, de escravidão do pecado. Porque com tantas provas de amor e tanta fidelidade de Deus, o povo ainda continua buscando ídolos. E ainda quando Deus exige culto a ele, fabricam um bezerro e dizem, este é Yahvé, esse aqui é para o Senhor. Isso vai ser reduzido a pó. Esses altares, ao invés de ser uma glória a Deus, resultam em mais pecado, pecado sobre pecado. E por fim, essa frase, eles deverão voltar para o Egito, ou seja, para o estado anterior, para a escravidão. Vamos ao Salmo de hoje? Salmo responsorial, Salmo 11. O refrão: confia Israel no Senhor. Veja, eles estavam confiando em imagens de falsos ídolos, de falsos deuses. E o Salmo vem dizer, não, confia no Senhor, Israel. Confia, Israel, no Senhor. É nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. São os deuses pagãos ouro e prata. Todos eles são obras humanas. Os deuses pagãos. Eles têm boca e não podem falar. Têm olhos, não podem ver. Têm nariz, não podem cheirar. Tendo ouvidos, não podem ouvir. Têm mãos e não podem pegar. Têm pés e não podem andar. Como eles,
serão seus autores, que os fabricam e neles confiam. Confia, Israel, no Senhor. Ele é o teu auxílio e escudo. Confia, Arão, no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Confia, Israel, no Senhor. Oh, meu irmão, minha irmã, que apelo de Deus para nós. Deus está dizendo, confia em mim, confia em mim. Quanta gente vai procurar sortilégios, vai procurar falsas religiões, falsas religiosidades, falsos profetas, milagreiros, que invocam espíritos, sabem lá de onde, espíritos de mortos, tendo um Deus, tendo um Pai. Confia, Israel, confia, povo de Deus, confia no Senhor. Você tem um Deus e Ele é todo poderoso, é teu Pai e te ama. Então confia, meu irmão, não em amuletos. Confia em Deus, confia no Senhor que criou o céu e a terra. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador do céu e da terra. Há poder maior? Não há. Então, é uma questão de inteligência. Se eu tenho um Deus que é todo poderoso, mais do que tudo, e é meu Pai, eu vou confiar nele. Amém? Vamos à aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim fala o Senhor. Está em João 10,14. Evangelho. A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. É um lamento de Jesus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mateus 9, 32 a 38. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Já não bastava ser mudo, ainda estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. Então, assim, um milagre duplo. O dom de libertação e o dom de cura. Ou poderíamos chamar até de milagre. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu coisa igual em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se. Eu gosto de dizer e repetir, Jesus não é indiferente à nossa dor. Jesus não é indiferente ao nosso sofrimento. É por isso que o Salmo nos convida: confia, Israel, no Senhor. Ele se compadece de ti. Ele quer o teu bem. Ele quer a tua paz, a tua felicidade. É à toa que Jesus nos cura? Não, é porque Ele nos quer bem. Ele nos quer felizes. Vendo as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. E então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Quero destacar duas coisas ainda aqui. Como ovelhas que não têm pastor. Eu não tenho muita ideia de como que era a criação de ovelhas, mas você sabe que a ovelha produz muita lã, não é? No corpo. Então, como é que ficavam as ovelhas, por exemplo, que se perdiam na mata, sem pastor? O quanto de carrapicho,
o quanto de sarna, de carrapato, de pulga. Devia ser uma lástima ver uma ovelha abandonada, sem pastor. Às vezes a gente vê pequenos animais domésticos, cachorrinhos abandonados nas ruas, que também juntam muito pelo. Veja que estado lastimável eles ficam. E depois alguém os encontra, leva para tosar, começa a cuidar e eles ficam lindos, maravilhosos. Eu penso que é mais ou menos essa comparação. A ovelha devia ficar horrível, devia ficar toda perebenta, machucada, raquítica. Ovelha sem pastor. Deve ser uma imagem terrível. Jesus, olhando para aquele povo, para aquela multidão cansada, teve compaixão. Como a gente, quando vê um animalzinho desse, a gente quer pegar e cuidar. Jesus queria pegar aquelas ovelhas que estavam ali abandonadas, cansadas, como ovelhas sem pastor. Jesus queria pegar cada pessoa daquela e cuidar. O Padre Léo dá esse testemunho de que quando chegavam lá em Betânia, aquela fazenda, o chácara onde ele cuida dos dependentes químicos, as pessoas chegavam lá, no dizer dele, tão feias, banguelas, magricelas, raquíticas, o rosto esquelético. E ele falava assim, olha, a primeira coisa que eu fazia quando chegavam lá é mandar para o dentista para arrumar os dentes. Pelo menos já corrige o sorriso. E depois de algum tempo ali internados, livres do vício, se transformavam em outras pessoas, pessoas lindas, maravilhosas. Eu penso que Jesus, olhando aquela multidão, ele sentia esse desejo de pegar uma por uma e cuidar delas, como ovelhas que não têm pastor. E aí ele pede, o segundo momento que eu quero falar aqui, pedi ao Senhor da messe que envie operários para a sua messe, para que nós possamos cuidar dessas ovelhas que andam pelo mundo errantes, sem um Deus, sem ter a quem recorrer diante das suas dificuldades, enfermidades, afogadas no pecado, numa vida de pecado. Ó Senhor, envia mais operários para a vossa messe, mais evangelizadores, mais verdadeiros pregadores, porque muitas ovelhas também estão caindo nos laços de falsos pastores, de pastores que querem mais sugar das ovelhas do que cuidar delas. Então nós precisamos assumir o nosso papel de verdadeiros pastores que levam a mensagem do reino, evangelho do reino, não é o evangelho do pregador, é o do reino. O evangelho que está aqui, não o que querem impor na nossa cabeça. Então, irmãos, essa passagem onde Jesus pede para que oremos para que envie mais operários, me lembra uma passagem que aconteceu aqui na nossa cidade, em um retiro, quando a renovação carismática ainda estava começando, lá pelos anos 80, 1980, 81, estávamos num retiro no Cetra, e a renovação era muito pequena, tinha 4 ou 5 grupos, mas sempre se fazia retiros. E Dom Bonifácio, o bispo, chegou lá. E deram a palavra para ele. E ele, tomando a palavra, disse assim, olha, irmãos, aqui no Cetra, ao fundo, tem um seminário grande. E era o seminário do Cristo Rei. Só tinha um prédio antigo. Ele dizia, há muitos anos que não se ordena um padre aqui. Os seminaristas vêm, começam a fazer os estudos, mas acabam desistindo antes de se tornarem padres. E aí Dom Bonifácio disse com muita tristeza que era preciso orar para que Deus enviasse mais vocações, mais operários para a messe. Então a renovação carismática ainda nascente, pequenininha, nós ao comando de Dom Bonifácio viramos para o lado do Seminário Cristo Rei, impusemos as mãos e pedimos ao Senhor que enviasse novas vocações. Deixa eu dizer uma coisa, em poucos anos, digamos aí, coisa de 5, 6 anos, começaram a brotar tantas vocações. Eu me lembro que em pouco tempo a renovação carismática lotou o estádio do Verdão no Vinde Verde e o Padre Paulo estava lá com o microfone na mão dizendo, eu quero convidar aqui os jovens que estão sentindo um chamado de Deus para a vocação. Nós vamos ter
um retiro dia tal do tal no Seminário Cristo Rei. E os jovens que sentirem o chamado estão convidados a estar lá. E a partir dali, hoje, a nossa arquidiocese é um celeiro de vocações. Que começou ali, naquela pequena oração de um pequeno retiro, evoluiu para um estádio lotado com 40 mil pessoas, o padre convidando os jovens que se sentiam chamados para essa vocação. E agora a gente vê que Cuiabá se tornou um celeiro de operários para a messe. Glória a Deus por isso. Bom, para encerrar, hoje eu não costumo muito falar sobre os santos do dia, mas como hoje é o dia de Santa Paulina e ela é a primeira santa brasileira. Ela é considerada a primeira santa brasileira, apesar de que ela nasceu na Itália e veio como migrante para o Brasil, mas aqui ela se tornou freira e João Paulo II a canonizou. E ela tornou-se assim a primeira santa brasileira. Eu vou tentar ler resumidamente a história dela, que ela veio como migrante com o pai, com a mãe, depois entrou para o convento aqui no Brasil ainda, e ela teve uma experiência com Nossa Senhora. Eu vou ler aqui para vocês, para que eu não esqueça nenhum detalhe. E diz assim, que entre os anos 1888 e 90, Amabile teve um sonho com Nossa Senhora em 3 noites consecutivas. Isso não é comum, né? Esse fato é confirmado pelo depoimento das irmãs mais antigas da congregação no livro Ser para os Outros, perfil biográfico de Madre Paulina do Coração Agonizante de Jesus. A escritora descreve o relato dos sonhos. Parecia a Amabile entrar num grande sobrado de 2 andares desabitados e achava-se numa sala, onde havia só algumas cadeiras. De repente, aparece num canteiro de florinhas brancas uma belíssima senhora de uma formosura que não se pode exprimir, vestida de branco como a neve e com uma faixa azul. Tinha nos pés 2 rosas brilhantíssimas. No mesmo instante reconheceu a Virgem de Lourdes, ou seja, quem apareceu em sonhos para falar com Madre Paulina foi Nossa Senhora de Lourdes. Cheia de extraordinária alegria, ajoelhou-se para beijar-lhe os pés, mas o fulgor não lhe permitiu. A senhora não tinha as mãos postas, porque a imagem de Lourdes é assim, né? A senhora não tinha as mãos impostas, mas porque ela acenava para falar-lhe. A confusão apoderou-se de Amabile tão fortemente que não a deixava empreender a linguagem celeste. O nome de Madre Paulina de nascença é Amabile. Amém? Num sobressalto, despertou do sono. Na noite imediata, eis que a Santíssima Virgem apareceu-lhe novamente em sonho. Ou seja, ela acordou antes de Nossa Senhora falar com ela. Então, nesse segundo sonho, ela aparece em sonho. Amabile sentiu um pouco mais de coragem. O rosto da Mãe das Virgens, de uma graça infinita, respirava bondade e mansidão divina. Dirigindo-se a Amabile, disse-lhe: é meu ardente desejo que comece uma obra. Trabalharás pela salvação de minhas filhas. Mas como fazer, minha mãe? Sem meios, miserável e ignorante. E neste pensamento acordou. Na 3ª noite, eis que a Santíssima Virgem toda majestosa aparece e diz-lhe: filha, que determinaste? E ela respondeu: servir-vos, minha querida mãe. Mas sou uma pobre criatura. Todavia, para satisfazer o vosso desejo, prometo esforçar-me quanto puder, mas não tenho quem me ajude na grande empresa. Então Nossa Senhora disse: dou-te uma pessoa que te auxiliará. Mais tarde mostrar-te-ei as filhas que te quero confiar. A Santíssima Virgem abençoou a ela num enlevo de paraíso e ela despertou do sono. Então, Madre Paulina fundou a congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, na atual Irmandade da Santa Casa de Bragança Paulista. Em 1903, ela deixa Nova Trento, no bairro de Ipiranga, em São Paulo. Ocupa-se de, atenção, crianças órfãs e ex-escravos abandonados. Ex-escravos abandonados. Deviam ter muitos, né? A partir de 1918 passa a ter uma vida muito reservada, dedicando-se à oração e à vida contemplativa.
Em 1938, já demonstrava sérios problemas de saúde causados pela diabetes, que lhe causou várias amputações. Passou os últimos meses de sua vida cega, vindo a falecer em 9 de julho de 1942. Então, João Paulo II, no dia 19 de maio de 2002, ela recebe o nome de Santa Paulina do Coração Agonizante de Jesus e é considerada a primeira santa brasileira, mesmo não sendo nascida no Brasil. Amém? Amém. Santa Madre Paulina, primeira santa brasileira, rogai por nós para que sejamos fiéis ao nosso Deus. Estivemos reunidos aqui nesse vídeo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.